Olá, saudações e desejos sinceros do meu coração ao teu coração de paz. Paz essa, né, que quando presente em nossas vidas faz com que nós realmente experimentemos, ainda que em meio de uma sociedade em tumulto, experimentemos a paz, experimentemos momentos de segurança, né, porque a paz ela produz isso em nossas vidas, segurança. Em uma das aulas, eu estou falando de paz exatamente porque em uma das aulas de história que nós ministramos, né, antes do ocorrido do evento chamado Primeira Guerra Mundial, nós temos um episódio, e esse episódio ele leva historicamente um nome engraçado, até jocoso, né, que é a paz armada, né? Na virada do século XIX para o século XX, a humanidade experimentava aparentemente um tempo de muita tranquilidade, né? A tecnologia chegando, a ciência respondendo às necessidades daquela sociedade, só que por detrás as grandes nações, as potências europeias sabiam que as disputas comerciais, as disputas territoriais, né, e o desejo de domínio de uns sobre os outros conduziria provavelmente a uma guerra. Então, países começaram a fazer acordos, né, e esses acordos receberam o nome histórico de paz armada, né? Ou seja, era um momento de paz em que as nações se preparavam para a guerra. Isso é terrível, né, quando nós pensamos que tudo pode desabar, né, em nossa existência. Por quê? Porque vivemos um tempo confuso. Em decorrência disso, estava me lembrando, né, me lembrei, quem não se lembra, né, das palavras do mestre, né, sobre a montanha, tendo ao lado seus apóstolos, e lá embaixo, né, uma multidão desesperada, angustiada por paz, por segurança. E Jesus, então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, no diálogo, né, com os seus apóstolos, diretamente ele diz, né, felizes, bem-aventurados, né, os pacificadores. E aí quando nós olhamos, né, para a palavra de Deus, nós vamos ver que do início ao fim da palavra de Deus, o termo paz está presente, né? Quando nós olhamos lá para o livro do Gênesis, nós vemos que a criação, né, os nossos primeiros pais foram criados para habitarem no espaço de paz. E quando nós olhamos lá para o Apocalipse, né, o alfa e o ômega, né, da Bíblia, o início e o fim, nós vamos também encontrar, né, que um lugar de paz perfeita ao lado, né, do nosso Deus. Portanto, a Bíblia ele é o nosso referencial de paz, né? Iniciando lá no Éden e terminando, né, lá na eternidade com esse sentimento de paz. Ora, só que entre um momento e outro, como as nações que nós falamos europeias estavam se preparando para a guerra, me parece que o pecado introduziu-se em nosso meio e provocou em cada um de nós o desejo, né, da competição, o desejo da vaidade, o desejo, né, de eliminarmos o outro, né, de nos acharmos sempre superiores aos outros. E Jesus, então, olhando para aquela multidão, faz um desafio, né, aos discípulos. Caminhem entre eles e sejam pacificadores, levem a paz. Ora, quando nós olhamos, né, para a nossa sociedade, nós percebemos que o homem está em guerra com Deus, né? Poucos momentos da história, Deus tem sido tão questionado quanto esse nosso momento histórico, né? As pandemias, as doenças, né, a violência fazem com que muitos, né,
olhando, né, para a nossa espiritualidade, para a nossa religiosidade, para a nossa presença, para a nossa busca, né, dominicalmente pela presença de Deus e no nosso cotidiano, em família ou individual, essa busca também é uma realidade, eles simplesmente colocam, né? Por que se perde tempo, né? Para quê? Né? A vida é muito mais que isso, né? A vida é muito mais do que ir à igreja, né? Ora, a paz que nós queremos saudar, que nós queremos contemplar, ela tem a possibilidade constantemente, portanto, de desmoronar, como veio a Primeira Guerra Mundial, né? Não temos nos dias atuais paz política, não temos paz econômica, não temos paz social, e isso tem levado, lamentavelmente, né, à ausência da paz familiar, né? Ora, em um dos discursos, né, presentes aí na história, nós ouvimos e temos uma seguinte frase, né? Washington, que capital, né, norte dos Estados Unidos, está cheio de monumentos à paz. E aí o complemento é o seguinte: cada um desses monumentos à paz é erguida após a guerra. Ou seja, após a guerra, sempre erguem um monumento à paz. Ora, nesse sentido, é fundamental nós entendermos que nós precisamos também ouvir essa recomendação do Cristo, né, para cada um de nós, né? Que nos desafia a sermos homens de paz onde nós realmente nos colocarmos. Porque sem paz a sociedade se desintegra. E nós estamos vendo, gente. Você está contemplando mesmo no seio da sua família, perto daqueles que muitas vezes dialogam com vocês aí, né, por esses meios de comunicação rápidos aí da internet, né, WhatsApp, Instagram, etc e tal, que eu tenho certeza que você já teve o desejo de excluir alguém, né, do seu relacionamento, porque este defende um tipo de político ou defende um tipo de vida que é contrário ao teu tipo de vida. E você, então, óbvio, né, tem o desejo de, se eu pudesse estrangular, já que eu não posso fazer isso, eu vou eliminá-lo, né, do meu contato. E a sociedade tem se desintegrado, né? Os meios que estão presentes aí para nós nos relacionarmos têm produzido muito mais guerras, e vocês olham cotidianamente aí nos meios de comunicação, né? Basta alguém aí de fama colocar alguma coisa que outro de fama, né, também vem e critica aquilo, e isso vira uma bola de neve de críticas, e, ou seja, inflamando, né, muitas vezes o coração. Precisamos ser homens e mulheres que produzem paz, né? Ou seja, não nos envolvermos nesses conflitos absurdos, né, que se apresentam a cada um de nós, né? O que é paz? O que é paz? É óbvio que todos nós, lamentavelmente, já fizemos parte, né, de alguns velórios, e eu, como pastor, também já fiz assim, e um desses velórios, né, caminhando num cemitério com muita paz, né, de verde, onde a ausência de túmulos é uma verdade, né, onde só os gramados estão ali, eu ouvi de uma pessoa, né, puxa, esse lugar é um lugar de paz. Não é um lugar de paz, é um lugar de morte, né? Ou seja, a paz, né, que é propagada, que deve ser divulgada, não é a paz do cemitério, né? Ou a ausência de conflitos. Os conflitos, eles podem existir e eles vão existir, né? Não existe conflito para aqueles que estão mortos, que já encerraram, né, a sua vida, a sua existência neste plano terreno, né? Mas a paz é muito mais do que isso aí, né? A paz é realmente a criação da justiça, por exemplo, que reúne inimigos em amor, né? Jesus Cristo é o nosso modelo perfeito, que revelou para a humanidade esse amor de Deus, que desejou reunir a todos debaixo da sua condução, debaixo, né, do seu reino,
para que todos nós pudéssemos viver em paz. Jesus é, portanto, aquele que realmente mostra para cada um de nós a essência, né, da paz perfeita. Né? Lendo um dos livros de Dietrich Bonhoeffer, né, um homem que foi na Segunda Guerra Mundial sacrificado, né, pelo nazista, nos seus escritos, ele trabalha muito essa questão, né, da graça misericordiosa de Deus para a humanidade, que se revela exatamente nessa tentativa de vivermos em paz. E ele fala, né, em um dos seus tratados sobre a graça que é barata, né? Ou seja, a graça que muitas vezes está presente nas igrejas nos dias de hoje, nas relações cristãs também nos dias de hoje. Ele expressa o seguinte, né? A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. A graça barata é a ceia do Senhor sem confissão de pecado, sem reconhecimento do pecado. A graça barata é a absolvição sem confissão pessoal. E ele continua, né, que a graça barata, né, é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Né? A graça barata é a graça sem o constante reconhecimento e esperança da vida, da morte e da ressurreição em Cristo Jesus. Graça barata, portanto, é a ausência, né, da paz, mesmo utilizando-se desse termo de uma forma constante. Né? E nós nos saudamos, né, muitas vezes, a paz do Senhor, não é assim? Enchemos a nossa boca para saudarmos, né, os nossos amigos, a paz de Deus, a paz do Senhor, né? Mas, muitas vezes, isso são meras palavras, né? É como Bonhoeffer diz, né? É a pregação da paz sem realmente lutarmos para que ela seja uma realidade, né? Nesse sentido, precisamos entender que nós, cristãos, você que está aí, né, do outro lado, nós precisamos entender que a paz, ela vai depender de cada um e ela exigirá sacrifício de cada um de nós. Né? Exigirá ações, exigirá atitudes, né? Tá certo? Nesse sentido. Então, não é a paz do cemitério, não é a paz, a ausência, né, dos problemas, mas é a luta pela paz que nos mobiliza, que nos leva a realizarmos através de gestuais, através das palavras, através de comprometimento com os valores do reino de Deus, que a paz será construída. Então, o que é paz, né? Essa palavra, tanto no hebraico quanto no grego, é um estado negativo, né? Nunca significa a ausência de conflito. A paz inclui o bem-estar geral do homem. É a libertação do mal. Né? Nós fomos libertos do mal e não queremos o mal para o outro. É a presença de todas as coisas positivas constante na palavra. É o shalom perfeito de Deus. Né? Que pode, queridos, impedir, né, impedimento à nossa paz? A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, né? Conforme nós falamos por aí, ela nos traz algumas orientações, né? Lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte, presta atenção: não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Né? Mexerico, o fuxico, né? Significa você estar falando do outro de uma forma errada, né? Deus condena. Então essa é a primeira coisa, não alimentar a nossa mente, o nosso coração com palavras que pronunciamos, né, com referência ao outro. O outro é nosso irmão, querido. O outro é nosso semelhante, né? O outro é alguém que merece o nosso respeito. Como eu posso, né, então ser um pacificador se eu tenho a vontade, né, de chamar alguém para o meu lado para falar desse ou falar daquela, falar mal desta igreja
né? Falar mal disso ou daquilo. Nós podemos apontar erros no sentido, por exemplo, daquilo que está acontecendo. A bagunça espiritual, da bagunça religiosa que está presente, mas nunca dizermos, né, de uma maneira pessoal, isto, aquilo outro, né, sobre alguém, né? Então, a palavra de Deus nos recomenda em primeiro lugar: não seja mexeriqueiro, não seja contendor, né, de desavenças entre irmãos. Porque quando você leva uma palavra negativa para o outro vai falar: nossa, eu não sabia. Provavelmente você já deve ter ouvido isso de alguém, né? Olha, vou contar só para você, tá bom? Olha, sabe aquela fulana? Sabe aquele fulano? Ele fez isso. E você fala: nossa, não sabia. Pronto. Isso é um mexerico. Ou seja, isso é uma fofoca. Deus abomina, né? Por quê? Porque isso alimenta o teu coração. Você olhava para o outro com amor, com graça, você o reconhecia como irmão. Agora, a partir dessa palavra, pronto. Você já olha para ele de uma forma diferente, né? Então, o mexeriqueiro é o correio do capeta, né, na nossa existência. Ele envia cartas, né, para muitos outros por aí, né? Uma outra coisa que nós também devemos evitar, né, é que isso é de fato algo que não agrada a Deus, né? Este é o pecado, né? Segundo lá Provérbios 6, versículo 19, isso é o pecado que a alma de Deus aborrece, né? Semear contendas. Procura lá, né? 6,19. E uma forma de nós procurarmos contenda é falarmos do outro para o outro. É falarmos da outra para o outro, falarmos do outro para a outra, quer dizer, e aí então vira uma bola de neve, né? Ora, isso não deve fazer parte da nossa existência, né? Porque, conforme Cristo chamou os seus apóstolos, nós somos chamados à paz, né? A vivermos em paz, né? A lutarmos pela paz. Nós, portanto, cada um de nós foi chamado a sermos portadores desta paz. Não dessa paz falsa, né? Não é nada disso, né? Etc e tal, mas é a paz que vem de Deus. A paz que faz com que nós, né, cotidianamente levantemos-nos, né, e possamos desejar através das nossas ações e das nossas palavras, produzir, né, a pacificação entre as famílias, a pacificação entre os irmãos, né, e por que não dizer a pacificação entre as nações, coisa que hoje não está existindo por parte aí das nossas autoridades, que deveriam ter sempre uma palavra de paz, né? Temos paz com Deus e devemos ser portadores dessa paz, né? Paz seja nesta casa, né? Paz seja contigo, paz seja sobre a nossa nação. Oremos pela paz, né, em Jerusalém, oremos pela paz, né, em Brasília, oremos pela paz, né, na nossa pátria, né? Não fomos chamados, portanto, a sermos contendores, né? A acharmos que, pelo fato de eu ser adepto de um posicionamento político, que eu tenho que descer a lenha no outro. Nada disso, né? É também algo extremamente importante, porque é honroso ser um pacificador. Lá em Provérbios, capítulo 20, gente, versículo 3, a palavra de Deus nos diz, ou seja, é um recado de Deus para o teu coração. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, né? Onde você percebe que está havendo uma contenda e você não tem a possibilidade de levar a paz naquele momento, afaste-se, né? Não tente. Posteriormente, você então vai, com uma parte, com a outra, através das suas palavras, dos seus gestos, produzir a paz necessária, né? Às vezes é necessário, né? Honroso é para o homem desviar-se, desvie-se, né? Não deixe que ela chegue perto de você. É honroso, né, por termos, né, ou por termo aos conflitos interpessoais, tá certo? Ou seja, Salomão disse que como abrir de uma represa, assim é o começo da contenda, né? Abriu a represa, não para mais. Começou uma contenda, a característica e a tendência é ela aumentar.
E Jesus então nos diz que bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que ama a paz. Feliz é aquele que se desvia, né, das contendas. Feliz é aquele que produz no coração e na mente daqueles que estão em conflito essa paz. Não essa paz humana, mas a paz que procede, né, de Deus. Que a palavra do Senhor, refletida em nossos corações, possa realmente dar-nos, né, a entender que precisamos viver em paz. Viva em paz, meu querido. Né? Seja a paz, né, a aliança entre você e o teu semelhante. Seja a paz de Deus, o árbitro entre você e os teus semelhantes. Né? Vivam em paz com Deus, com o próximo. Em nome de Jesus, é o nosso desejo. Que a paz seja contigo, hoje, agora e para sempre. E que todos nós, né, muito mais do que simplesmente um amém, um assim seja, possamos viver essa realidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.